Bem, galera, tô aqui com o Christian, que falaram que é o cara dos robôs. Tem robô aqui na Agência Estado Broadcast. Como é que funciona isso? Então, a gente tem alguns sites, na verdade, de instituições que a gente costuma acompanhar, que divulgam dados importantes pra gente. Normalmente, alguns repórteres acabavam ficando responsáveis por monitorar esses sites. Então, você tinha que ficar olhando, por exemplo, o site do Banco Central o tempo inteiro para ver se o BC divulgou algum relatório de swap cambial, por exemplo. Então, o papel do robô entra nisso. Ele, ao invés de você precisar ficar apertando F5 o tempo inteiro no site, a gente cria um robô para ele ficar monitorando esse site, uma periodicidade de, sei lá, dependendo da necessidade, como o swap é uma coisa importante, a gente coloca uns 15 segundos, 20 segundos, então a cada 15 segundos ele olha esse site para ver se ele encontra alguma novidade e dispara um alerta para as pessoas responsáveis. Então a gente faz isso. Ele acha uma coisa e aí já manda para os repórteres responsáveis. Específicos. A gente tem alguns robôs que fazem que tem desde a função apenas de alertar, como alguns robôs que eles já estão programados para escrever o texto pronto. Então ele já te dispara o texto do jeito que você tem que publicar. Olha o medo. Olha o medo. O robô já escreve o texto e já manda lá. Ele já dá o pisca, se for o caso. Já dá os piscas. Olha dá os piscas, sim. A gente tem aqui alguma área na agência que são os programadores mesmo, que tem a função de fazer isso, e esses que já, digamos que eles entram direto na tela. Entendi. Mas isso daí, como é uma coisa que eu sou jornalista, não sou programador, então os textos que eu faço, eles são disparados por e-mail, e é como se fosse um repórter que estivesse enviando um texto para um editor. Então o editor vai pegar o texto e ele vai olhar se o texto faz sentido, se não faz, se tá beleza, se não, isso quer saber. Mas até quando vai um pisca, passa por um repórter ou o pisca vai direto? O pisca passa por um editor, porque todo repórter aqui, ele nunca publica direto na tela. A gente tem uma rigidez porque às vezes você escreve uma coisa que... A escrita é uma coisa louca, então você manda para um editor que ele olha. O robô, ele faz a mesma coisa. Que eu já ia perguntar isso, eu ia perguntar se já teve algum caso do robô achar uma coisa ali, tipo, sei lá, o Temer tá indo num jantar de, sei lá, tá indo pra sua terceira lua de mel e aí a gente tem alguns critérios para conter essas possíveis falhas, né? A gente fala, no próprio código de programação você evita. Então, por exemplo, tem um robô que a gente usa para preço de combustível da Petrobras. Todo dia ela divulga quanto que vai ficar os preços nas refinarias que a Petrobras anuncia pro dia seguinte. Então, a gente cria, ele divulga para gasolina e para diesel. Então, por exemplo, às vezes a Petrobras divulga apenas um e o outro fica um espaço em branco. Então, o robô, para evitar que saia alguma coisa errada, se ele não entende o que é um espaço em branco, ele não faz. Então, a lógica é essa, é você evitar ao máximo o erro. Então, por exemplo, você tem casos em que uma tabela que não sai o MD, que tá divulgando sempre, por exemplo, que é a balança comercial semanal. É uma tabela sempre igual. Então, ele fala quanto ficou o déficit, quanto foi o superávit, se subiu, se desceu, quais são os principais itens, faz uns 4 parágrafos de texto, mais uns 6 piscas e já manda direto pro repórter. Se ele encontrar alguma coisa que ele não entende nesse texto, ele te avisa. Não entendi isso aí, eu não fiz o texto. É uma forma de você evitar que a gente erre de alguma forma. Entendi. Mas a gente monitora a possibilidade infinita, né? Eu costumo brincar que se você tem que fazer uma coisa mais de 2 vezes, quer dizer que algum robô poderia fazer para você. Não tem necessidade de você fazer. E diz uma coisa, você tá falando de tudo, internacional também? A gente monitora Casa Branca, a gente monitora Petrobras, a gente monitora MDIC, Banco Central, Tesouro Nacional, a gente monitora Twitter. Por exemplo, o Bolsonaro, né? Porque o Twitter do Bolsonaro começou a anunciar coisas pelas redes sociais, por exemplo, ministros, né? Composição de ministério, que é uma coisa muito importante. Então é muito melhor, ao invés de você ficar lá olhando o tempo inteiro o Twitter do cara, você receber um aviso. O Bolsonaro publicou alguma coisa, fica de olho aí, o texto é esse, e etc. E a periodicidade varia, né? Então, por exemplo, você tem alguns que ele vasculha a internet, alguns sites específicos a cada 10 minutos, outros que vasculham a cada 20 segundos, porque o Tesouro Nacional, porque são as letras, né, do Tesouro, LTF, essas coisas, então a gente roda com uma periodicidade muito menor para evitar que você fique olhando. Agora mesmo sai um relatório do Tesouro que o pessoal já bateu no e-mail, fez os piscas, montou, só economiza tempo do repórter. Sim. Vai para ele já pega ali, já vê, esse negócio. Já sabe o que é. Isso facilita, por exemplo, ao invés de você ficar olhando um site, monitorando esse site, você pode fazer outras coisas e quando tem alguma informação realmente relevante para você, você faz por lá. Ajuda bastante. Não, imagino. Fatos relevantes, vocês monitoram também, tipo, você vê que tem uma ação de fatos relevantes CVM. Então, eu até há pouco tempo eu trabalhava com agro, e eu fui deslocado para política para ajudar nas eleições, aí eu comecei a fazer algumas coisas e agora eu vim para empresas. Então tem 2 semanas que eu estou em empresa, eu já comecei a sondar possibilidades de trabalhar com a base da CVM, e é totalmente possível você fazer. Por exemplo, divulgação de balanço. Isso que eu falo, não só CVM, como também tem essa área dentro do site da Bovespa também. Sim,
empresas listadas ali e tal, quando eles lançam alguma coisa. Mas é que depende muito. Por exemplo, todo site ele tem... Cada site é um site, né? Então você tem que estudar a hierarquia dele, como que ele funciona. Às vezes você consegue pegar com mais facilidade, às vezes você tem que usar um outro recurso, e assim você vai cavando até você encontrar uma forma de você pegar aquela informação. Às vezes você pode pegar essa informação e já fazer um texto pronto, não precisa nem escrever, ele já faz e manda. Às vezes não, às vezes você faz um alerta, mas já ajuda de alguma forma. Daqui a pouco eu acho que vai acontecer no futuro, o jornalista receber, ele só dá uma prova ou não. Assim, só pra ver se faz sentido, só pra não dar um negócio errado ali, tipo, a prova não. Isso se é que não vai ser outro robô aprovando isso, hein? Tem uma brincadeira aqui, o dia que vai ser o desespero quando um robô for demitido por causa de outro robô. Aí você vai ver que... Mas acho que brincadeiras à parte, as pessoas, principalmente na área de jornalismo, costumam ter muito medo em relação a como vai ser o mercado daqui pra frente, mas a gente percebe que os robôs eles estão entrando muito mais com o intuito de auxiliar. Porque se você for ver, a quantidade de coisas que a gente tem que cobrir hoje enquanto jornalista é muito maior, a quantidade de informação que a gente tem que processar. Então eles entram muito mais nessa área de auxílio, ele é muito mais um coadjuvante nessa hora do que um protagonista. Porque robô erra muito também. Imagino. Muito. Teve um tempo atrás aí que foi uma coisa até que virou piada na internet, que saiu numa agência internacional, que a Google havia comprado o Facebook por 90 bilhões de dólares, uma coisa assim. Não, minto, que a Google havia comprado a Apple por 90 bilhões, ou seja, a Apple vale muito mais do que isso. Só que foi um erro num dos robôs dessa agência de notícia, que ele buscou umas notas que na verdade eram notas de teste dessas agências. Entendi. E eles divulgaram mais de 1000 notas que estavam na área de teste. Aí depois imediatamente eles já corrigiram, mas imagina, mas dá um problema. Imagina que a galera comprou. As ações do Google devem ter disparado. Dessa hora dá pra você perceber. Você bate o olho. Não, isso tá errado. E foi pro ar. Que delícia, hein? Aí depois logo em seguida eles já soltaram uma correção, avisaram que estava errado. Isso aí, as ações da Google já tinham disparado. Enfim. Só dá uma... Isso aí, será que isso é verdade? Será que não é? Não, mas dessa aí dá pra perceber que não era. Não. Pô, mas bacana isso. Então, você já ficou monitorando um monte de gente ali. Espero que eu não esteja sendo monitorado nisso aí. Depende, a gente pode monitorar. Aí só vai sair besteira desse negócio. Mas enfim, Casa Branca, o Kremlin lá, estão investigando tudo. O negócio aqui é melhor que a KGB, esse negócio aqui. Se é que você cuide aí. O Trump, então, daqui a pouco o robozinho tá falando qual cueca que ele vestiu hoje. Bacana saber que... Não imaginava que tivesse isso já em agência de notícia. Muito bacana saber que já tá indo para um nível aí... Sei lá, eu sou de algoritmo, a galera sabe que tem robôs aí, mas é algoritmo de bolsa e tudo mais, que não é uma inteligência artificial ainda, nem tá longe de ser. Acho que a coisa que tá mais próxima de virar uma inteligência artificial do que os algoritmos que eu faço lá no negócio. Mas, pô, bacana. Bem, é isso aí, galera. Temos robôs aqui no broadcast também. E ó, é o Christian que cuida deles, dos robozinhos ali. Algum deles tem nome, não? A gente já fez uns nomes para puxar saco de chefe, a gente já fez alguns. Tem alguns que tem, sim. Ultimamente, como entrou um monte para evitar ciúme, a gente já coloca um robô só aleatório. Cada um tem um nome de jornalista ali. A gente faz, mas ultimamente tá meio sem nome para evitar ciúme. Bacana, bem, prazer. Obrigadíssimo. Bacana. O Trump ele mudou a forma de fazer jornalismo, né? Acho que tudo, se não começou com ele, ganhou fôlego com ele. Porque desde a campanha... A escrita é uma coisa louca, então você manda para um editor que ele olha, o robô ele faz a mesma coisa. Que eu já ia perguntar isso, eu ia perguntar se já teve algum caso do robô achar uma coisa ali, tipo, sei lá, o Temer tá indo num jantar de, sei lá, tá indo pra sua terceira lua de mel e aí a gente tem alguns critérios para conter essas possíveis falhas, né?